Olá, muito boa noite, meus amigos. Este é o vídeo que trata da tutela de urgência, parte 5, em que eu vou abordar aqui as tutelas cautelares específicas. Sempre lembrando, antes de mais nada, que junto com o vídeo nós postamos a sinopse daquilo que está sendo aqui dito, que pode ser acessada através do link que aparece logo abaixo na parte descritiva do vídeo. Então, as tutelas cautelares específicas. E aqui eu invoco inicialmente aquilo que diz o artigo 301 do CPC 15. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração de direito. Então vejam que o artigo 301 do CPC 15, ele fala especificamente e exemplificativamente em 4 espécies de tutelas cautelares, né? O arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o registro de protesto contra a alienação de bens. E depois ele ainda fala genericamente qualquer outra medida idônea para a asseguração de direito. Então é sobre isso que nós vamos tratar fundamentalmente neste último vídeo sobre tutela de urgência. Então as espécies mencionadas são as 4 exemplificativas e a genérica. Repetindo, arresto, sequestro, arrolamento de bens e registro de protesto contra a alienação de bem, essas são as específicas, e uma genérica, que daí vai abrir o leque para uma infinidade de possibilidades, qualquer outra medida idônea para a asseguração de direito. Falo primeiramente, então, sobre o arresto, dá uma noção geral para os nossos alunos acerca do que vem a ser o arresto. O arresto. O arresto é uma constrição judicial na forma de apreensão, então se apreende bens, né? Sobre bens do devedor que possam ser oportunamente utilizados como forma de pagamento de uma dívida. Então, o juiz manda apreender bens do devedor para que oportunamente, se o autor tiver ganho de causa, esses bens venham a poder suportar o pagamento desta dívida. Uma coisa importante, e é o que vai inclusive diferenciar o arresto do sequestro, é que no arresto, a determinação, né, do arresto de bens, ela não especifica o bem a ser arrestado. Então, ela pode, no cumprimento do mandado, o oficial pode arrestar qualquer bem do devedor. O juiz vai expedir um mandado de arresto e dizer, olha, arresta lá bens suficientes para pagar uma dívida de 100 mil reais. E o oficial de justiça vai cumprir esse mandado e vai procurar nos bens do devedor o tanto que seja suficiente para garantir essa dívida de 100 mil reais. Mas o juiz não especifica que bens serão esses que serão constritados através do arresto. Ele fala genericamente, apreenda-se bens suficientes para o pagamento da dívida e quem dá cumprimento e escolhe os bens é o oficial que vai cumprir o mandado de arresto. O credor deve, uma coisa importante, o credor deve, para requerer o arresto, apresentar prova literal da existência da dívida líquida e certa. O que é prova literal? É prova por escrito. Pode ser um título vencido, uma confissão de dívida pelo devedor, um contrato que permita a aferição do montante devido, mas tem que ser uma prova literal, um documento que comprove de forma líquida e certa a dívida que vai dar ensejo à cautelar de arresto.
Outra coisa, como envolve a asseguração de pagamento de dívida, aí é um pensamento nosso, mas acredito que tem um bom eco na doutrina e na jurisprudência, o arresto vai poder recair apenas sobre bens passíveis de penhora. Se for um bem penhorável que depois não pode ser utilizado para pagamento da dívida, não tem sentido se proceder o arresto. Então, o arresto, em princípio, tem que cair sobre aqueles bens que sejam passíveis de oportunamente de serem penhorados, caso de fato o autor não pague a dívida espontaneamente, como forma de garantir o cumprimento da sentença futura. E por fim, uma vez procedido o arresto, o juiz nomeia um depositário de sua confiança. Tá? Então vai arrestar os bens e vai nomear fulano de tal, pode ser o credor, pode ser o próprio devedor, pode ser um terceiro, vai nomear um depositário de sua confiança e esse depositário tem a obrigação legal de preservar os bens. Vamos agora para a segunda espécie exemplificativa do artigo 301 de cautelar nominada, cautelar específica, que é o sequestro. O sequestro é a constrição judicial, também na forma de apreensão, sobre determinado bem específico do devedor. Normalmente, o sequestro ele é utilizado quando existe um conflito em torno de um determinado bem específico. E aí, para que ele tenha garantida a sua conservação, o juiz determina o seu sequestro. Vejam que no arresto, o juiz determinava que fossem arrestados tantos bens quanto necessários para o pagamento da dívida X. Por isso que era precisa a prova literal da existência da dívida para se apurar, se saber o valor dessa dívida, para se saber quanto de bens precisariam ser ou precisam ser arrestados. No sequestro, não. No sequestro, o que nós temos é o endereçamento específico da constrição para um determinado bem. Tem lá, por exemplo, um conflito sobre a propriedade de um automóvel. O autor diz que o carro é dele e o réu entende, sei lá, que o carro é seu. Então tem uma conflituosidade sobre a propriedade desse bem. O autor diz, olha, temos aqui um conflito em torno desse automóvel, então eu quero que o juízo sequestre o automóvel para que depois, lá na frente, se eu ganhar a causa, eu tenho a garantia que o automóvel vai ser entregue para mim. Então, o sequestro ele é direcionado a um determinado bem. O arresto ele é direcionado ao patrimônio do devedor, no limite do montante da dívida, mas direcionado genericamente ao patrimônio do devedor. O mandado não vai dizer qual bem vai ser arrestado. Agora, no sequestro, o mandado sai com o bem a ser arrestado. Ali descrito, ali informado, e é aquele bem que o oficial de justiça, então, irá sequestrar. Como eu disse, a determinação do sequestro deve especificar no mandado qual o bem a ser sequestrado. E uma vez que seja procedido o sequestro, da mesma forma como no arresto, o juiz também nomeia um depositário de sua confiança, que pode ser o credor, que pode ser o devedor ou que pode ser um terceiro, conforme entenda o juiz que a pessoa seja digna de sua confiança para ficar como responsável, como depositário daquele bem. A terceira forma específica de cautelar é o arrolamento de bens. O que é o arrolamento de bens? É a identificação em uma listagem específica, rol quer dizer lista, quer dizer relação. Então, arrolar significa relacionar, significa listar. É a identificação em uma listagem específica de bens que pertençam a alguém ou que estejam sob a posse de alguém em um determinado momento. Então, quando se determina o arrolamento de bens, vai chegar lá. O Alex tem esses bens aqui que estão nessa lista neste momento. Tem a propriedade ou tem a posse desses bens consigo. Qual é o objetivo de se fazer o arrolamento, de se listar os bens que a pessoa tem ou que a pessoa seja o possuidor? Tem por finalidade evitar que o proprietário extravie
os bens ou dilapide o seu patrimônio, frustrando o pagamento de uma dívida ou a partilha com quem dê direito. Não precisa necessariamente um pagamento de uma dívida, pode ser bens que sejam comuns e que tenham que ser partilhados. Então, se arrola os bens, por exemplo, um casal está se divorciando e se precisa saber, na data em que houve a ruptura da união, quais os bens que pertenciam a esse casal. Se pode fazer um arrolamento desses bens, como garantir que o patrimônio do casal não seja dilapidado por uma das partes. Tá? Então, o arrolamento é essa listagem. Vai ter por finalidade evitar que os bens sejam extraviados ou que o patrimônio, de alguma maneira, seja dilapidado e que com esse extravio, com essa dilapidação, venha a ser frustrado o pagamento de uma dívida ou, eventualmente, a partilha daqueles bens com quem dê direito. A extensão das consequências do arrolamento depende da decisão judicial respectiva. Agora, podem eles, inclusive, ser constritados, né, serem colocados em indisponibilidade, se houver risco real e iminente de extravio ou dilapidação. Então, se tiver um risco real, um risco iminente de serem extraviados esses bens ou dilapidados, o juiz pode constritá-los, pode colocá-los em indisponibilidade, e se forem constritados, o juiz também nomeia um depositário da confiança do juízo, que pode ser alguma das partes ou que pode ser um outro terceiro, quando nenhuma das partes merecer a confiança do juízo. A quarta possibilidade de cautelar nominada, de cautelar especificada pelo 301 do CPC 15, é o registro de protesto contra alienação de bem. O que é protesto? Protesto é medida administrativa que visa registrar, quer dizer, que visa deixar registrada uma intenção de quem o promove para prevenir, para garantir determinado direito, para garantir que aquele direito, no momento oportuno, se materialize. Tá? Então, a pessoa, quando vai ao cartório lavrar um protesto, ela vai lavrar uma medida de caráter administrativo que vai registrar a intenção dela, da pessoa que promove o protesto, no sentido de prevenir determinado direito que ao menos ela pensa que tem. O protesto contra alienação de bem, que é esse que nós estamos tratando aqui como cautelar específica, promovido pelo credor, tem o propósito, né, de registrar, de deixar consignada a contrariedade do devedor, contra a venda de bens contrariedade do credor contra a venda de bens pelo devedor. O protesto é promovido pelo credor, que tem o propósito de consignar, de registrar a contrariedade dele, credor, contra a venda de bens pelo devedor. E com isso ele procura o quê? Procura evitar que o devedor não tenha solvência suficiente para o pagamento da dívida. Então, com o protesto, com a lavratura do protesto, ele está dizendo, olha, tu me deve tanto, a minha intenção é cobrar, e eu sou contra, eu deixo aqui consignado, registrado, que eu sou contra que você venda o seu patrimônio, porque senão você não vai ter direito não vai ter condições de pagar a dívida que tem em relação a mim. O protesto ele é sempre promovido pelo credor através de um cartório de protesto. Então, o credor tem que ir até o cartório de protesto e solicitar ao oficial que proceda aos atos necessários à lavratura do protesto. E tem um detalhe importante, o artigo 301, que é esse que nós estamos tratando, ele fala de registro de protesto contra alienação de bem. Então, o que ele permite? Ele permite, o 301, que uma vez procedido o protesto lá no cartório, o juiz possa mandar, a título de cautelar, o juiz possa mandar registrar esse protesto, o instrumento de protesto, melhor dizendo, junto a órgãos públicos que registram propriedade. Pode pegar aquele protesto, aquele instrumento de protesto, aquele instrumento que certifica que houve o protesto, e mandar registrar esse documento lá
nos cartórios, né, nos órgãos públicos que registram propriedade. Por exemplo, pode mandar registrar esse protesto num cartório de registro de imóveis, se o protesto se direcionou contra a venda de um bem imóvel. Pode mandar registrar esse protesto no Detran, se o protesto se direcionou contra a venda de um veículo, e assim por diante. Então, o juiz pode mandar registrar o instrumento do protesto, que foi lavrado pelo credor contra a venda de bem pelo devedor, junto a órgãos públicos que, de uma maneira ou de outra, registrem propriedade. Cartório de registro de imóveis e Detran são os exemplos mais corriqueiros nesse sentido. Uma vez que daí o órgão público registre o protesto contra a alienação de bens, a eficácia desse protesto vai se tornar erga omnes, ou seja, vai valer em relação a todo um universo de pessoas, não mais apenas entre as partes. Até que haja esse registro no órgão público encarregado de praticar os registros relacionados à propriedade, até ser ali registrado, o protesto tem apenas efeito entre as partes. Mas, uma vez que seja registrado no órgão público relacionado à propriedade, cartório de registro de imóveis, Detran, ele passa a ter eficácia erga omnes. E qual é o sentido disso? Erga omnes quer dizer em relação a todos, em relação a um universo difuso e indeterminado de pessoas. E qual é o efeito disso? A partir do registro, ordenado a título de tutela de urgência cautelar, o registro no órgão público que cuida dos atos registrais relacionados à propriedade. Então, a partir desse registro pelo órgão público, né, que é ordenado pelo juiz a título de tutela cautelar, qualquer terceiro, qualquer outra pessoa que adquira o bem sobre o qual recaiu o protesto e o registro, não vai mais poder alegar boa-fé. O que implica necessariamente que essa pessoa também assume uma posição de corresponsável por eventual dano que venha a ser causado ao credor, podendo ser esse bem buscado junto a ela. Ela não vai poder mais alegar boa-fé. Não, eu estava de boa-fé. Eu adquiri esse automóvel, mas eu adquiri de boa-fé. Não. Se tinha um registro averbado no Detran, determinado pelo juiz a título de cautelar, em que havia um protesto contra a alienação desse bem, essa pessoa que adquiriu já não pode mais alegar boa-fé. A mesma coisa em relação a um imóvel, que tenha também um registro nesse sentido, lá no cartório do registro de imóveis. Certo, meus caros? Então, a grande eficácia, primeiro, evidentemente, dar ciência ao devedor sobre a contrariedade do credor em relação à venda do bem, mas o grande efeito, e mais importante talvez, é que você previne que alguém adquira esse bem e depois venha e alegue boa-fé nessa aquisição, com o propósito de manter, de reter esse bem consigo. Tá? Então, esse bem, uma vez que tem o registro do protesto determinado lá no órgão registral pelo juiz a título de cautelar, a boa-fé de terceiro simplesmente desaparece, não pode mais ser alegada. E o artigo 301, ainda na parte final, ele fala em outras medidas idôneas para a asseguração de direito. Outras medidas idôneas para a asseguração de direito. Quer dizer, aqui temos um leque muito grande de possibilidades, porque temos aqui uma expressão genérica, né? Aqui, na verdade, o que nós temos é uma materialização daquilo que nós chamamos do poder geral de cautela do juiz. O juiz tem um poder geral de cautela, aquilo que ele entende como sendo razoável no caso concreto, ele pode determinar. Então, deve o juiz se pautar na adequação e suficiência da medida. Ele exerce o seu poder de cautela, mas ele deve se pautar numa medida que seja adequada e suficiente para os propósitos de asseguração de algum direito. Pode ser, na verdade, qualquer medida, né? Desde que seja adequada e suficiente àquele propósito. E aqui eu cito alguns exemplos. Por exemplo, a indisponibilidade de bens, ainda que não tenha o nome de arresto ou de sequestro,
ou de um arrolamento de bens constritivo, enfim. A indisponibilidade de bens é uma possibilidade. O bloqueio de ativos em alguma conta bancária ou de ativos no mercado de capitais é outra possibilidade. O cancelamento cautelar de inscrição em algum cadastro negativo é uma outra cautelar possível que entraria aqui nas medidas assecuratórias de algum direito. E aí por diante, toda medida que o juiz entender que seja suficiente e adequada para garantir um determinado direito que esteja em jogo, que tenha esse caráter assecuratório e que sirva para garantir um direito que esteja em jogo, então, ou em risco, ele pode conceder, tá? Com base exatamente nessa parte mais genérica, nessa expressão genérica contida ao final do artigo 301. É isso, meus amigos, então, sobre tutela de urgência. O nosso próximo vídeo em processo civil vai abordar a tutela de evidência. Um grande abraço a todos e até lá.